Bastidores do Júri. Em tempos de crime organizado, criminalidade extremamente violenta, cada vez mais, menos as pessoas ou testemunhas falam. É o instinto natural de sobrevivência. Afinal de contas, o homicida não se contenta em matar. Depois do crime de sangue, ele incute temor, medo às testemunhas. E por isso mesmo, elas se recusam a falar. Por isso, é necessário partir para outros meios de prova ou elementos cognitivos. É a prova digital. Para falar sobre esse meio de prova, a prova digital, nós convidamos quem mais conhece sobre o tema, o Dr. Mauro Elovitch, ilustre colega, promotor de justiça e amigo que atualmente coordena o GAECyber e que hoje nos dá a honra da presença no Bastidores do Júri. Muito bem-vindo, Mauro, meu caro amigo, ao programa, e a palavra agora é contigo. Muito obrigado, Cláudio. É uma honra, adoro o programa e agradeço a oportunidade da gente tentar trazer uma conversa sobre novos meios de prova e novos meios de investigação cibernética que podem ser muito úteis nos processos envolvendo crimes dolosos contra a vida. Obrigado, Mauro. A honra é toda nossa. E eu quero, antes de mais nada, até te parabenizar pelo trabalho brilhante que você vem fazendo à frente do GAECyber. E, a propósito, para poder falar um pouco sobre esse tema que é de suma importância, não só para o Tribunal do Júri, mas para a população em geral. Primeiro, o que é o GAECyber? E, antes até um pouco disso, por que Ministério Público, Mauro? O que te trouxe ao Ministério Público? É uma vocação? O Ministério Público, junto com a minha esposa e minhas filhas, são minhas grandes paixões, uma das minhas grandes paixões. Foi amor à primeira vista. Eu, desde que entrei na faculdade, estagiei no MP, eu sempre quis ser promotor de justiça, nunca prestei concurso para mais nada. Eu acredito no Ministério Público, eu sou apaixonado pela instituição que é feita para defender a sociedade, que não tem vínculos com outras instituições. Ela é vocacionada para proteger a sociedade. Isso me encanta. Eu falo assim, se eu fosse para qualquer outra profissão, qualquer outra área dentro do direito, eu teria sido uma pessoa frustrada. Então, dentro do MP, a gente tem várias áreas de atuação que trazem muito interesse, que podem ajudar a sociedade, cada um com a sua aptidão. E eu sempre gostei muito da parte de investigação. Mesmo eu trabalhei muitos anos na área de meio ambiente, mas eu sempre gostei de instruir investigações, inquéritos civis, e isso foi me levando. Eu também gostei muito sempre do aspecto criminal, do júri, e quando surgiu a oportunidade, o Dr. Jarbas me convidou para assumir o que era então a Coordenadoria Estadual de Combate aos Crimes Cibernéticos, a COECyber. Para mim foi uma honra. Eu fiz algumas pós-graduações na área de Direito Digital, Segurança da Informação, Investigação Digital, e tive a oportunidade, então, COECyber, de aplicar esses conhecimentos. E desde que eu assumi, a gente buscou reforçar o caráter operacional do órgão. A gente também faz a parte preventiva, faz a parte orientativa, mas eu achei importante focar mais na parte operacional. E a gente evoluiu para esse atual formato, que é o do GAECyber, Grupo de Atuação Especial de Combate aos Crimes Cibernéticos. Então, para aqueles que nos acompanham, que nos assistem, o GAECyber, propriamente, é um grupo especial do Ministério Público que tem por objetivo o combate aos crimes cibernéticos. Seria isso, Mauro, em resumo? Isso. A gente é um misto do que o GAECO faz, só que não voltado para crime organizado, voltado para crimes cibernéticos especificamente, mas a gente conservou as outras funções de orientação, prevenção, orientação dos colegas para atuação de maneira conjunta, coordenada. Então, é um trabalho muito desafiador e muito interessante. Eu vejo tanto que é desafiador e eu sou testemunha disso, Mauro, porque, para além de seu colega e amigo, sou seu vizinho de andar. E percebo como é dinâmico e como o volume é grande, porque vocês atuam em diversas frentes. Os crimes digitais ou cometidos
no ambiente digital hoje é de grande monta, uma quantidade enorme e afeta a população em geral em todas as frentes, inclusive no âmbito do Tribunal do Júri. Eu dizia aqui no início do programa, Mauro, que hoje as pessoas, por uma razão natural, por um instinto de sobrevivência, vou repetir, têm medo de ser testemunha. Daí a necessidade de partir para outros meios de prova. A prova digital que você trabalha tão bem, que você conhece e maneja tão bem. Como fazer, Mauro, e como explicar para essas pessoas para atuar com essa prova digital, para que ela possa servir a polícia, ela possa servir o Ministério Público e, finalmente, o Judiciário, em todas essas áreas, para responsabilizar o algoz, o criminoso, pela prática delitiva. A prova digital ela traz uma série de vantagens e ela vem para somar. A ideia dela, eu sempre falo que a parte da investigação digital ela vem somar a atividade de campo, ela não vai substituir. A ideia é agregar e enriquecer o conjunto probatório. Então, ela traz esse aspecto interessante que ela é uma prova objetiva. Ela não depende do depoimento, ela não depende de uma opinião que muda, de uma visão que muda. Ela está ali baseada em dados. A investigação cibernética ela é uma investigação de dados. A gente tem os dados estáticos, tem os dados dinâmicos, depois a gente fala um pouquinho sobre isso, mas é interessante a gente falar, né, para quem trabalha na área do Tribunal do Júri, o quanto que a gente pode agregar numa investigação de homicídio, de crime doloso contra a vida, com a prova digital. Hoje em dia, as pessoas fazem tudo pela internet. Elas se comunicam pela internet, elas compram pela internet, elas estudam pela internet e, obviamente, a criminalidade também faz tudo isso e além de desenvolver atividades próprias, né, que são os crimes cibernéticos próprios. Mas ficando na área do júri, assim como qualquer pessoa, os criminosos, as vítimas, as testemunhas também se comunicam, também deixam aquele rastro digital que ele pode ser muito útil para enriquecer um conjunto probatório ou para mostrar acima de qualquer dúvida como ocorreram determinados fatos. Então, você falou da opinião de uma testemunha que pode mudar, mas uma comunicação que ela já fez, seja por WhatsApp, seja por rede social, seja por e-mail, aquela comunicação não muda. Sim. Então, obtido aquele conteúdo com a segurança jurídica de onde que veio a origem, ela é uma prova sólida, ela é uma prova objetiva. Incontestável, né? Uma testemunha que pode silenciar, né, Mauro? Ou que pode mudar um depoimento, ou que pode mesmo evitar de falar por receio. E aí nós partimos para alternativas como essa com a qual você trabalha e tem trabalhado tão bem. E para exemplificar, Mauro, e notadamente para essas pessoas que nos acompanham, você tem um caso concreto que você pode ilustrar e aí facilita a compreensão para aqueles que nos acompanham, ou mesmo aqueles que não conhecem bem essa prova digital, que você auxiliou uma colega valorosa aqui do júri, a doutora Denise, para quem eu quero aproveitar para mandar um especial abraço. Aliás, colega que foi aqui primeiro estreou aqui no programa, no Bastidores do Júri, que certamente está nos assistindo, que foi uma denúncia oferecida por ela aqui no primeiro Tribunal do Júri, com o seu importantíssimo apoio da HS Cyber, e que muito a auxiliou na apuração desse caso concreto. Que caso é esse, Mauro, se você puder compartilhar conosco e com os nossos telespectadores, por favor? É um caso extremamente interessante. Eu estendo aqui também meus cumprimentos à doutora Denise, uma pessoa que eu admiro demais, excelente promotora de justiça. E ela nos acionou para prestar um apoio. Era uma tentativa de homicídio em que a autora dos fatos havia traído a vítima por meio de um perfil falso em sites de relacionamento. Notadamente, aí podemos citar o Tinder. Ela criou um perfil no Tinder falso e atraiu a vítima buscando que, quando a vítima estivesse na presença física dela, ela se contentaria com manter um relacionamento com outra pessoa que não a que constava naquele perfil. Esse golpe na internet era chamado de catfish.
Então, ele atraiu a vítima e criou um perfil no Tinder com foto de uma menina real, com nome, com personalidade, mantinha diálogos com a vítima por meio do WhatsApp, sempre se recusava a fazer videochamadas, porque não era a mesma pessoa, mas foi induzindo a vítima a erro com o uso desses dois meios de comunicação digital, né? O WhatsApp e o Tinder. Quando chegou no dia dos fatos, a vítima chegou até a residência. Quando chegou lá, não existia a pessoa falsa que havia criado na internet, a tal Juliana, que nunca existiu. Existia apenas a autora dos fatos, uma mulher trans, e ela buscou um relacionamento com a vítima. Diante da recusa da vítima, ela jogou óleo quente tentando matá-la. A vítima identificou quem jogou o óleo nela. Só que não bastava para um tribunal do júri simplesmente saber a autoria. Tem toda a motivação, tem a questão de saber se a vítima, a autora dos fatos, ela alegava que estava em legítima defesa e que não sabia de nada e que a tal Juliana existia de verdade. Então, era necessária a prova não só de que foi a autora quem jogou o óleo fervente, mas também de que havia toda uma premeditação, um expediente de catfish para atrair a vítima e que isso foi a real motivação do ataque. Então, a gente utilizou técnicas bem interessantes de investigação digital, que conseguimos comprovar, sem sombra de dúvida, que a autora era a usuária do perfil falso no Tinder e das comunicações pelo WhatsApp, e que, inclusive, após o atentado, continuou se manifestando, conversando com a vítima como se fosse terceira pessoa, mostrando claramente que ela tinha consciência e vontade de tentar matar e depois de encobrir o seu rastro. Entendi. E essa pessoa, Mauro, eu pergunto, que se passava por uma outra mulher, se utilizou, como você disse, de um perfil falso. Foi possível identificar essa outra mulher pela qual ela se passou, que de certa forma também foi prejudicada? Foi possível identificar esse prejudicado também ou não? A que ponto isso chegou? Porque ela só usou uma foto que ela havia pegado na internet. Ela não usou dados de uma pessoa real. Ela criou uma pessoa falsa. Entendi. Mas a gente esbarra em vários desses tipos de situação. Isso vai ser cada vez mais comum no júri. Da utilização de uma conta falsa com dados de pessoas reais para incriminar, ou da criação de um fake para poder se comunicar acreditando que está no anonimato. Sim. Então, a investigação digital ela vai muito além da própria questão do testemunho. Ela é uma prova muito interessante. A gente auxiliou também um colega de Cataguases, doutor Rodrigo, excelente promotor de justiça, numa situação também de um homicídio consumado, corpo abandonado de madrugada, e a cidade era menor e tinha poucas EBs, estações de rádio base, que identificavam onde estava o celular dos denunciados. E a gente auxiliou na investigação, obtendo, além das estações de rádio base, fazendo uma quebra de sigilo de dados para obter a geolocalização desses celulares, muito mais preciso. Então, foi possível apontar na noite do crime qual era o trajeto dos possíveis autores. Percurso utilizado por ele. Inclusive no local onde o corpo da vítima havia sido localizado. Abandonado depois da prática do homicídio. Mauro, voltando ao caso do catfishing, esse especificamente que você trouxe aqui para ilustrar a utilização da prova digital, que, aliás, foi fundamental para o desdobramento desse caso que nós citamos aqui, que você trouxe para exemplificar. Você disse que após a prática da tentativa de homicídio, para a qual ele se utilizou de óleo fervente, aliás, um fato extremamente grave, eu tive acesso aos autos e percebi as consequências extremamente graves a que submetida a vítima, que ficou hospitalizado em estado realmente muito grave. Você afirma que ele, pós-prática da tentativa de homicídio, ainda procurava a vítima enquanto hospitalizada, de modo que ali ele pratica outros crimes
como a coação no curso do processo, artigo 344, se não me falha a memória, do Código Penal. De modo que também para apuração desse delito foi utilizada a técnica do GAECIBER e, portanto, a técnica da prova digital. É isso? Olha só que interessante. A autora do fato, pós-fato, enquanto a vítima está hospitalizada, ela usou 2 perfis. Um se fazendo passar pela tal Juliana, tentando falar, meu querido, o que aconteceu com você, mostrando empatia, querendo dizer que ela não tinha traído a vítima até aquele local. E ainda criou um terceiro perfil, uma terceira conta de WhatsApp para ameaçar a vítima e os familiares para que não o identificassem. Então, a gente conseguiu provar objetivamente que tanto a conta de WhatsApp da tal Juliana e as comunicações feitas pós-ataque, quanto o perfil utilizado para coação no curso do processo partiram da mesma pessoa. Daí a necessidade e a importância de partir para outros elementos de prova, que não só a testemunhal, para poder levar o algoz à sua responsabilização. E aí eu te pergunto, Mauro, para que aqueles que estão nos assistindo possam saber qual foi o desdobramento desse caso. Houve oferecimento de denúncia, isso foi levado ao tribunal do júri e quais foram as consequências? Houve a condenação da autora nos termos da denúncia e a prova objetiva ajudou muito a afastar a alegação de legítima defesa. Legítima defesa. Eu até tive acesso, Mauro, à ata, houve a sustentação de pretensa desclassificação para homicídio culposo, legítima defesa, teses essas afastadas, condenação a 13 anos e 4 meses de reclusão, recurso da defesa almejando, objetivando a diminuição da pena, o que em parte foi provido e a pena foi diminuída para 12 anos e alguns meses de reclusão e transitou em julgado, de modo que agora o réu ou a ré cumpre a pena nesse montante no regime inicialmente fechado. Então, eu aproveito, inclusive, para te dar os parabéns, porque o seu trabalho, a técnica que você desenvolve e o estudo que você emprega nesse tipo de trabalho foi fundamental para que não só o Ministério Público pudesse empregar e utilizar dessa prova, mas levá-la ao conhecimento dos destinatários, que é o Conselho de Sentença, para que se chegasse a um resultado justo num caso de extrema gravidade. Mauro, eu te pergunto, a propósito dessa informação tão valorosa, o que as pessoas podem fazer? Porque isso não atinge só o tribunal do júri, não só os crimes dolosos contra a vida, num caso como esse e tantos outros que acontecem, mas crimes digitais estão ocorrendo por aí diariamente, golpes e tantos outros. Quem procurar, como procurar, o que fazer quando essas pessoas se sentem lesadas? Hoje que você está coordenando brilhantemente o GAECIBER, o que essas pessoas podem fazer, como fazer, quem acionar? Bom, primeira coisa que a gente sempre fala para as vítimas, não destrua dados. A pessoa, às vezes, até no instinto de autoproteção ou de proteção de um familiar, tende a excluir a conta na qual ela foi vítima, a conta de rede social, apagar conversas de WhatsApp, bloquear ou, às vezes, xingar o criminoso. Isso é muito comum, especialmente em golpe em crime patrimonial. Como a investigação cibernética ela é baseada em dados, uma vez que a própria vítima destrói esses dados, ela inviabiliza uma investigação efetiva. Quando você fala, esse é um parênteses, Mauro, quando você fala destruir dados, você fala em deletá-los? Deletar conta, deletar conversa, porque se não houver um pedido da autoridade para a preservação desses dados, o próprio provedor acaba excluindo dos seus bancos de dados. Então, não adianta depois a gente tentar obter uma conversa excluída, um perfil de rede social excluído. Isso dificulta muito a nossa investigação. Então, mesmo diante do inconformismo, para aqueles que estão nos ouvindo, mesmo por mais chateado, inconformado que ele fique, preserve os dados e procure a autoridade competente. Esse é o primeiro passo. Seria isso? Exato. E muitas vezes envolve um constrangimento, especialmente em crimes que envolvem a natureza sexual, alguma extorsão. Perfeito. Mas a vítima ela tem que ter a consciência de que essa conduta, esse ataque não vai parar
se não tiver uma investigação efetiva e que consiga responsabilizar o criminoso. Então, não destruir nada, não apagar nada, não apagar a conta, não alertar o criminoso. Se você xinga, se você fala que já procurou a polícia, ele vai ficar menos confortável, ele vai tomar mais medidas para se prevenir, ele vai descartar o telefone, ele vai alterar a conta e vai dificultar um pouco a investigação. Procurar a delegacia de polícia mais próxima de sua casa. A DEIC, que é a Delegacia Especializada em Investigação de Crimes Cibernéticos, ela só atua em determinados casos específicos que estão na norma dela. Então, é a partir de um certo patamar de valor, ou então em crimes envolvendo dignidade sexual, mas a maioria dos crimes digitais, especialmente os patrimoniais, devem ser registrados na delegacia de polícia mais próxima da residência. A gente sempre recomenda que a vítima leve o telefone celular ou o computador para que a autoridade policial possa fazer a coleta adequada da prova. Porque não adianta você mandar, às vezes, um print, se você não conseguir, se você não fizer a técnica adequada, isso pode ser questionado judicialmente lá para frente. Então é importante levar o aparelho para que aquele que tem o conhecimento extraia esses dados por conta própria. Exato. Esse é o recado. Vai ser dentro da delegacia feita a extração dos dados, feita a cadeia de custódia desses dados. Perfeito. Tudo isso vai auxiliar muito o sucesso da investigação. A gente sempre recomenda também, isso já um pouquinho antes do cometimento do crime, na parte preventiva. A gente sempre recomenda às pessoas, a sociedade, especialmente aqui no Brasil, ainda precisa de um amadurecimento do uso da tecnologia. Todo um cuidado que a gente tem, né, em meio físico, de não falar com estranhos, de não jogar nossos dados em qualquer lugar, de não dar informação para quem a gente não conhece, de não comprar em loja que a gente não conhece. Quando as pessoas vão para o meio digital, elas esquecem absolutamente isso. Então, se expõem demais, falam de uma maneira mais agressiva, postam qualquer coisa, postam informações sensíveis. E isso acaba expondo a pessoa para um risco muito grave. Então, a famosa terra de ninguém. É isso. A pessoa ela tem que se cuidar também. Lembrar que as contas de redes sociais hoje são como se fosse uma extensão da casa da pessoa. Você não deixa a porta da sua casa aberta para todo mundo. Você não expõe a sua intimidade para todo mundo. Então, sim, tem a sua conta na rede social, mas controle quem acessa, controle o que você expõe para você não se tornar vítima. Perfeito. E na eventualidade, Mauro, de essa pessoa ser vítima, como tantas são, principalmente considerando a exposição das redes sociais, para procurar o GAECIBER, como fazer, algum número, algum endereço que essa pessoa possa procurar, ainda mais hoje em dia, a gente sabe de problemas envolvendo crimes de natureza sexual, problema nas escolas, quem que ela pode procurar, qual é o canal para visitar, procurar, denunciar através do GAECIBER e procurar o Dr. Mauro Elovitch, por exemplo. O GAECIBER ele é construído para ser um órgão de apoio às promotorias de justiça, então nós vamos sempre estar atuando junto com os promotores naturais do caso. O caminho natural é procurar a ouvidoria do Ministério Público e o promotor natural ele vai nos acionar para que a gente preste o apoio na investigação cibernética. Perfeito. Em casos de urgência, a gente também, a ouvidoria às vezes nos encaminha quando precisa de uma coleta de uma prova mais urgente. E o GAECIBER tem obtido resultados muito interessantes, né, com essa gama variada de crimes, mas especialmente em crimes de abuso e exploração sexual infantil pela internet. Hoje em dia nós somos o órgão do Ministério Público que mais faz operações e prisões referentes a esse tipo de crime. Então, é importante que os pais estejam atentos e, quando identificarem que seus filhos são possíveis vítimas, nos procurem. Perfeito. Mauro, nós estamos caminhando para o fim. Eu quero, para além de te agradecer, eu quero passar a palavra para você, para esses segundos, minutos finais, que você possa ficar à vontade, na eventualidade de nós não tenhamos falado algo de importância, o que você repute de valor para esse momento, que é seu, nesse programa, que é seu, para que você possa dar um recado para a nossa audiência a respeito do que importa em relação aos crimes digitais. Pode dar o recado que você entender mais importante no tempo que é exclusivamente teu.
Muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade. Eu acho que é importante a gente fazer esses alertas gerais que a gente passou antes, tanto de prevenção quanto de quais autoridades a procurar. Eu queria deixar um recado, que eu sei que boa parte da sua audiência, Cláudia, é de gente que gosta do júri, que trabalha com júri. Eu queria deixar um recado de abrir os horizontes, abrir a visão da coleta de provas para a prova digital. A gente tem uma gama tão grande de ferramentas que podem ser usadas e tem vários livros que falam sobre isso. Às vezes nós somos, as pessoas em geral, são mais honestas com o buscador do Google do que são com o padre ou com a própria mãe, ou consigo mesma às vezes. Então, às vezes, uma pesquisa no Google, você vê quais termos aquela pessoa estava procurando, você consegue relacioná-la, às vezes, com o cometimento de um crime, com um padrão de comportamento, com alguma associação. As análises de redes sociais podem trazer muitas informações valorosas quanto à motivação do crime, quanto à coautoria, quanto à existência de organizações criminosas ou associações criminosas. Então, é um mundo novo, é uma prova nova e os bons... as pessoas que atuam no júri, os bons promotores de justiça, os bons investigadores, os bons delegados de polícia vão buscar essa prova para garantir a proteção à vida, que é o objetivo máximo do júri. Então, eu te agradeço demais, Cláudio, pela amizade, pela presença aqui no programa. Espero que a gente possa ter ajudado. Ajudou e muito. Obrigado, Mauro, pela sua presença. Parabéns pelo trabalho que você vem realizando, que é uma referência hoje, não só no Ministério Público de Minas Gerais, mas no Ministério Público brasileiro. Muito obrigado pela presença hoje no programa e muito obrigado a você que esteve conosco até agora. Esperamos você no próximo Bastidores do Júri.